Boa noite, bem-vindos aí, mais uma live. Hoje vamos falar sobre ecoendoscopia. O que é isso? É um ultrassom na ponta do endoscópio. Vamos conversar com a doutora Patrícia, que é especialista em endoscopia, trabalha no Rio, trabalha com ecoendoscopia, com esse exame maravilhoso, a gente vai aprender mais sobre ele. Bem-vindos aí, Eviane, Jane, a própria Patrícia, bem-vinda aí. Boa noite. Boa noite a todos. Vou mandar aqui. Deixa eu só ver aqui um negócio que não está entrando. Doutora Patrícia. Vou tirar uma foto aqui para ver um negócio aqui. Patrícia, o Instagram está dizendo aí que você tem que atualizar o aplicativo para poder participar. Não sei o que você recebeu de mensagem aí. Ei, Paulo, bem-vindo. Entra aí. Mentira ao vivo com o Dr. Paulo. Boa noite, todo mundo aí entrando. E aí, Paulo, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Vamos tentar hoje a primeira live com 4 pessoas. Isso. Deixa eu ver aqui Vamos mais ver. um. O Biase. Entrou aí. Patrícia, tá aparecendo aqui que você tem que atualizar o Instagram para conseguir entrar na live. Bom Cheguei, demais. cheguei. Ó o Biase E aí. aí? E Cara, aí? hoje eu acho que eu vou conseguir participar. Vamos ver, né? Outra vez eu fiquei só assistindo. Se não chover, Cara, hoje não choveu. Hoje eu tô de fone, de fio. rapaz, a gente tá fazendo mais live do que o Caio Coppola. Cara, mas é muito legal, né? Dar uma passar informação de qualidade é muito maneiro. Com certeza. Se tem Será, uma coisa será que boa, a... se tem uma coisa boa que essa pandemia deu pra gente, foi isso aí. Sim. Sim. E cara, eu tinha a maior dificuldade para isso, tá? De filmar, de aparecer em vídeo. Lembra, Paulo? Primeira vez a gente gravou vídeo, Bias, Nossa Senhora. para a clínica. Cara, a gente ficou 6 ou 8 horas lá, saiu 4 vídeos de 1 minuto cada um. Né? Falar, Fala, Léo. falar em público é um problema, né? Apesar disso não ser muito em público, Léo, mas Léo, o Léo Biase conhece a Formagini, história aí. Léo Formagini entrou aí, ó. Léo, Léo, prazer em tê-lo bem-vindo. aqui com a gente aqui. Será que a Patrícia atualizou aí o Instagram? Deixa eu mandar mensagem para ela aqui. Instagram para participar. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidá-la. Pô, minha mãe tá aí. Galera entrando aí direto. Mãe e pai a gente não conta, hein? Não? Então tem É. que diminuir ali. Tem 20, não, tem 19, não, tem 18. É, A Juliana, que é lá de gente lá da Paraíba, João Pessoa, que trabalha lá com a Calase. legal. Cara, onde que eu entro aqui para convidar as pessoas? Aqui. Aí acho que agora a Patrícia vai entrar. Show! Vamos lá. Deus aí, boa noite. E aí, Patrícia? Bem-vinda. Tudo bem? Boa Tudo noite. bem. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo convite. Tudo bom? Prazer. Tudo Prazer, jóia? Patrícia. Bem-vinda.
Patrícia é minha, eu falo que a Patrícia é minha amiga, mas a gente se conheceu na pandemia pelo Instagram. Verdade. Eu comecei mais ativo na rede, ela também, a gente produzindo conteúdo. Eu acho que você que ainda produz os seus, né, os seus posts e tal, você que produz e ela faz um exame que é maravilhoso, tá? Um troço que eu vou só contar uma historinha e daqui a pouco você apresenta. Eu ouvi a primeira vez na vida sobre ecoendoscopia com o Eitel, que era endoscopista lá em Teresópolis, foi um cara que me ajudou muito. Isso em 2002. O Eitel chega feliz com um prospecto da Olympus, falando, olha só o que os caras estão fazendo. O que é isso? É um ultrassom na ponta do endoscópio. Eu falei, mas para que serve isso? Cara, você vai fazer um ultrassom dentro da pessoa. Não tem pele, não tem gordura, não tem nada. Você vai botar o aparelho ali e vai fazer o exame lá dentro. Na época eu acadêmico, entendi nada. E hoje a gente está aqui falando e aprender um pouco mais sobre esse exame maravilhoso aí. Então, Patrícia, você se apresenta aí, conta pra gente onde começou isso tudo. Então, meu nome é Patrícia, né? Eu sou médica, sou gastroenterologista, sou endoscopista. Na verdade, atualmente eu sou mais endoscopista do que gastroenterologista, né? Fiz minha residência médica no Pedro da UERJ, né? Terminei minha residência em 2004, mais ou menos. Continuei, fiz mestrado e aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de endoscopia, né? Surgiu a oportunidade de fazer, eu fiz a prova da casa de São Paulo para o CFBEUS, né? E eu fui para lá, terminei meu mestrado no mês e fui para lá no mês seguinte. Foi em 2008, 2009. E aí fiz Entendi. o curso de economia lá em São Paulo, fiquei 3 meses na França, em Marseille, que é pré-requisito do curso, e voltei para o Rio e voltei para fazer aqui no México, equipamento, uma chefe já até falecida, que é a Fátima, que é uma pessoa muito Sim, querida, que eu gostava muito, ajudou muito nesse início aí, na endoscopia aqui no Rio, no Pedro Ernesto. Eu continuei com o grupo, agora a gente tem um grupo grande de ecoendoscopia, a gente faz em clínica, faz em hospital, eu trabalho no Copador, então a coisa está sendo, e atualmente eu faço bastante, assim, faço fluxo grande de exames aí durante a semana, são dedicados para endoscopia. Eu gosto muito. eu tive muito contato com a Fátima, né? Lá na UFRJ, uma pessoa excelente. Cara, conheci muito a Simone, né? Que eu acho que foi a primeira que começou a fazer no Rio, se eu não estiver errado, né? Simone Guaraldi. E o Tiago Tatagiba, né? Uhum. E me chamou muita atenção na época a ecoendoscopia, porque tanto o Tiago quanto a Simone eram muito novos, né, de idade, cara, no meio da galera antiga falando e todo mundo parando para ouvir, né, sobre a ecoendoscopia. E pô, fantástico, eu acho que é um exame que muda muito a história, é por isso que eu convidei o Biase, principalmente a história do câncer, né? Então, Patrícia, conta um pouquinho pra gente aí, como é que é esse exame, né? Como é que ele se realiza, como que funciona, por que ele é tão divertido? Para quem conhece, muito paciente também assistindo e tal, vou tentar explicar de uma forma didática. Na verdade, é um exame, né, que a gente tem um aparelho que é parecido com o endoscópio, o aparelho que a gente faz endoscopia, só que na ponta do aparelho a gente tem um probe bem pequenininho, que é um probe de ultrassom, tá, de alta resolução. Então, a gente consegue fazer uma ultrassonografia por dentro do tubo digestivo, né? Então, nesse mesmo aparelho a gente tem a imagem endoscópica, a imagem de dentro do tubo digestivo, e a imagem ultrassonográfica das camadas do tubo digestivo e dos órgãos que estão ao redor do tubo digestivo. Consegue visualizar algumas estruturas difíceis de visualização por médicos, né?
principalmente o pâncreas, né, que é o órgão queridinho da ecoendoscopia, né, mas a gente consegue visualizar a vesícula, as camadas da parede do estômago, o mediastino, que é a parte aqui que fica ao redor do pulmão e do coração, que ficam os linfonodos, né, a gente consegue visualizar também o reto, alguns linfonodos ali ao redor do reto, algumas doenças que acometem ali o reto. Então, é um exame que tem diversas indicações, mas ao mesmo tempo é um exame muito específico, né? É um exame que não está indicado em todos os casos, né? É um exame que geralmente é o exame fim de linha, né? Que eu chamo. Quando pedem, é porque realmente já foram solicitados algumas informações ele ainda não tem, que é importante para definir alguns tipos de casos, alguns tipos de problemas. Entendi. E Biase, para você, o que isso faz tanta diferença aí? Né? A gente conversou aí sobre câncer do estômago, do intestino, do estômago. Na prática oncológica aí, como é que isso é para você? Conta aí para gente. O Rodolfo, primeiro de tudo, o Alexandre Pelosi entrou aí, e eu sou um fã de carteirinha dele, porque fiz parte do serviço que ele é o chefe da endoscopia, e eu agradeço muito a ele, porque ele me salva sempre quando eu preciso de ajuda dele. Aí, ele e os residentes lá do INCA sempre estão dispostos a nos ajudar. Então, Alexandre, eu vou deixar meu abraço aqui para você e o meu agradecimento aqui por você estar fazendo parte dessa live. Isso é um prestígio muito grande para nós aqui. Tenho certeza que Paulo e Rodolfo Para todos se nós. sentem lisonjeados disso aí. Bom, hoje assim, a gente tem uma certa dificuldade, inclusive eu queria perguntar para a Patrícia se ela faz se ela faz a ecoendoscopia no sistema público, porque no sistema privado a gente pede a ecoendoscopia sempre quando a gente quer informações a mais no que se refere ao T, ao estadiamento do tamanho da lesão, o grau de infiltração na parede, em relação a linfonodos que estão próximos à lesão, né, para a gente, porque isso muda o estadiamento do doente e pode mudar a conduta terapêutica para que a gente, de repente, mande esse paciente para uma neoadjuvância, como no caso de um esôfago, onde a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade para a gente diferenciar se isso é um T2 ou se isso é um T3, né, porque a gente teria indicação de fazer a neoadjuvância naquelas lesões que são T3 ou T4. Mas, às vezes, você pode ter uma lesão mais precoce, mas você já ter linfonodo positivo, né? Isso não é tão comum, mas isso pode acontecer. É muito semelhante ao que a gente estava conversando no câncer gástrico precoce, quando você tem lesões precoces gástricas que você quer indicar uma avaliação para uma ressecção endoscópica, mas para você indicar uma ressecção dessa, uma mucosectomia, é difícil você ter segurança sem você contar com o auxílio da ecoendoscopia, né? Eu não tenho experiências em relação a reto, Patrícia, porque isso é uma coisa que é difícil a gente solicitar, né, um exame desse para reto. Mas eu também gostaria de te ouvir se você faz bastante também endoscopia para lesões de reto, reto médio, reto inferior, quais seriam o ganho real disso. Eu acho que esôfago, estômago, sem contar o pâncreas, né, no que se refere à diferenciação de lesões, se diferenciar um adenocarcinoma de um IPMN, né, uma lesão intraductal mucinosa, aí eu acho que seriam as indicações, eu acho que pelo menos são coisas que eu visualizo no cirurgião oncológico, eu visualizo que seriam assim de grande valor se eu tivesse um acesso a esse serviço, como no INCA, que é um serviço público, mas a gente tem muita dificuldade, Patrícia, no interior aqui. A gente, primeiro, que muitos colegas nem ouviram falar, não sabem da importância que um exame desse tem, né? E outra é a dificuldade da gente conseguir direcionar esses pacientes, principalmente da rede pública, né, de saúde. Você tem razão. A gente tem pouco acesso. Um exame um pouco mais específico que a gente tem menos acesso, né? Até na rede privada a gente também não tem um acesso tão fácil, né? Como a colonoscopia. Na verdade, assim, no Rio de Janeiro, tem alguns hospitais públicos que têm aparelho de ecoendoscopia, né? Por exemplo, o Pedro Ernesto tem um aparelho, né? Endoscopia. O INCA tem um aparelho de ecoendoscopia, né? O Fundão tem um aparelho de endoscopia. Eu acho que em Rio também
já tem o aparelho. Tem alguns locais que tem o aparelho, que tem como a gente conseguir fazer. O problema maior é o material, né? Por exemplo, no Pedro Ernesto, a gente tem o aparelho, tem quem faça, né? Eu faço, tem um outro colega que faz, também, o Dr. Felipe Mota. E só que a gente, às vezes, precisa da agulha de punção, né? A gente precisa de agulha para fazer a punção aspirativa por agulha fina. E a agulha é um material caro. Patrícia, Patrícia, seu áudio sumiu. Oi, Patrícia. Tá É o ouvindo? sinal dela. Oi, Patrícia. Você está sem áudio, Patrícia. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Paulo. A Patrícia está sem o áudio. Oi, Patrícia. Alô? Não. Você está sem o áudio. Acontece. Está mudo. Ela tá Se ela ouvindo a sair gente, e mas a entrar gente de não tá novo, ouvindo ela. É. podia Quer sair e primeiro? entrar de novo, Patrícia. Mas assim, ô Rodolfo, tira ela e convida de novo. Mas Aí falando foi. aqui, aproveitando que a gente estava comentando, o Biasi comentou do Pelosi, meu contato que eu tive com a econdoscopia pela primeira vez foi no INCA, né? Quando eu fiquei 3 meses fazendo um estágio lá. Realmente era aquela coisa que você via muito em livro, congresso, mas na prática a gente não via, né? E eu achei muito interessante as possibilidades que a ecoendoscopia fornece, tanto para diagnóstico quanto tratamento, é uma coisa muito interessante. Tá ouvindo aí Patrícia, agora, Patrícia? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu acho que vocês Agora foi. né? Patrícia, eu parei, você parou a gente parou de te ouvir quando você estava falando a respeito da falta de Da agulha, agulha. agulha fina por punção no Pedro Ernesto. Isso. Então é a grande dificuldade, né? E a manutenção do aparelho, né? O aparelho muitas vezes quebra, recentemente quebrou. Aí eles encaminham, às vezes, pacientes com agulha para o Ernesto, quebrou no INCA. Eles, às vezes, contato toda de médico a médico, né? Não é uma coisa regulada, né? A gente para o CISREG, né? Para pular, a gente tem material, tá? Né? Então a gente isso, então a gente faz muito paciente internado, então, pega e agulha, liga para mim, aí acaba fazendo, conseguindo fazer, né? Mas tem esse problema no hospital público aqui. No privado, você faz no Copador, Patrícia? No Copador, faço no Copador, faço numa clínica também que é Endovil, são Entendi. E é um exame que você tem vivência aí, que é facilmente liberado pelos planos de saúde? Porque é uma coisa também que às vezes a gente encontra uma certa resistência, mas sim. não, sim, sim, sim. A ecoendoscopia já é feita. A gente, tanto no Copador como na Endovil, a gente por vários convênios, né? Os mais comuns, assim, né? Uhum. Isco, Sul América, tem diversos, né? Mas é um exame que a gente consegue fazer por convênio, sim. O convênio. Uhum. Bom, eu estou te pedindo essas explicações porque a gente tem dificuldade até mesmo com o doente privado, e a gente conseguir agilizar um exame desse, Sim, né, Rodolfo? O Paulo também, eu Sim, acho que tem que ver exatamente. isso, porque na verdade a gente não tem ninguém na região que faça. Eu fico convencendo esses dois aqui em cima para ver se eles começam a fazer, sabe? Porque é igual o CPRE aqui também na nossa região, acho que tem um colega só que faz. Então a dificuldade é grande. É, E aí quando a gente esbarra com lesões pancreáticas aí, e você às vezes fica em dúvida, mesmo com os critérios diagnósticos, né, aqueles scores que a gente tem em termos de lesões císticas do pâncreas, para a gente ter alguns critérios que sugerem mais malignidade
ou critérios que você tem uma lesão mais benigna, mais com um cisto seroso, e aí até tem uma ouvinte nossa aqui falando que ela acompanha um cisto pancreático, que provavelmente ela deve fazer exames de imagem. Eu acho que eu só pediria, né, um exame mais invasivo, como é a endoscopia com uma punção, se houvesse alguma mudança na característica do cisto. Né? Aí eu acho que seria uma boa indicação para, de repente, estar funcionando e avaliando. Né? Não sei se você... Não, normalmente também. A gente, na verdade, consegue ver detalhes do cisto que, às vezes, a ressonância não vê tão bem, né? Por exemplo, nódulo intramural dentro do cisto, né? A gente pode visualizar nódulos bem pequenos, né? E que, às vezes, a ressonância não visualiza. A comunicação com o ducto pancreático, né? Secundário. A ressonância visualiza bem, mas, às vezes, você tem um cisto pequeno que a ressonância, às vezes, não consegue visualizar, fica na dúvida se realmente é uma neoplasia intraductal papilífera ou não, né? Então, a gente consegue visualizar esses detalhes, né? Então, a gente, além de visualizar esses detalhes, a gente consegue puncionar cistos maiores, né? Se tem mais, né, de 3 centímetros, a gente consegue, né, funcionar para ver se a gente visualiza alguma coisa diferente, principalmente paciente que é de alto risco, né? Paciente que tem um risco cirúrgico muito grande, né? Paciente muito idoso, que fica aquela dúvida, opera, não opera. Então, principalmente se a lesão for na cabeça do pâncreas, né? Isso, e aí você teria uma indicação de uma pancreatectomia, já é um cirúrgico maior, né? Do que uma pancreatectomia por caudal. Né? Isso. Patrícia, uma pergunta mais de curiosidade mesmo, assim. Na sua prática diária, a maioria dos exames que você faz são mais relacionados à malignidade ou doenças não malignas, assim? Como que é essa no dia a dia? Então, no hospital, lá no Pedro Ernesto, está mais relacionada à parte oncológica, à malignidade. No Pedro Ernesto, eu faço muita ecoendoscopia para pacientes já com lesão avançada de pâncreas, que precisa da citologia, do histopatológico, começar uma quimioterapia. Então, assim, é muito ruim. Pacientes que têm lesões mais avançadas, né, e são pacientes mais oncológicos. No particular, né, na clínica, no Copator, a gente faz também, muitos casos, pacientes de um local da rede para outro, né? Mas a gente também faz muito lesão subepitelial, gástrica, no dia a dia, lesões pequenas, médias, a gente faz muito, e lesão cística de pâncreas também, pequenas, né? Na verdade, a gente faz muito exame também de lesão cística. Acho que os dois grandes grupos de pacientes são esses, né? Parte biliar faz também? Parte no privado tem também? Microfise também. Agora, microfise? Paciente que tem pancreatite de repetição e a ressonância não vê muito o cálculo, né? A ressonância não vê às vezes muito bem e a gente consegue ver muito bem fise, né? Porque a gente consegue mobilizar a vesícula, né? A gente então, a vesícula se mobiliza. E aqueles microcálculos que estão ali no fundo da vesícula e estão paradinhos que não dá para ver, eles começam a flutuar ali, fazer aquele céu estrelado na vesícula. Então, também é uma indicação que a gente faz bastante. Paciente, atualmente, até paciente que tem dor abdominal investigando. Às vezes também tem muito cirurgião que pede, né, controle de pólipo, de vesícula, porque se você tiver microcálculo associado, no caso, isso é controverso, mas eram, né? Então, a gente faz bastante parte de cálculo. Patrícia, hoje você acha que o principal desafio aí para o seu dia a dia seria essas funções desses linfonodos próximo ao órgão, tipo linfonodos do tronco celíaco, linfonodos do hilo hepático, o grau de dificuldade seria maior?
Não, não, Não? não. Na verdade, assim, punção linfonodo, normalmente, assim, claro, linfonodo maior que 1 centímetro, né? Sim, sim, sim. Muito Suspeito mesmo, né? da dificuldade técnica, mas por conta da característica que a gente consegue, né, para mandar para citologia. Então, Entendi. maior que 1 centímetro, 1,5 centímetro, a gente com certeza consegue um material mais representativo, né, para ter o diagnóstico. Mas ali mediastino, tronco celíaco, em grau de dificuldade, o probe fica muito próximo e a gente tem o Doppler, né? Então a gente faz a punção, uma punção guiada, e você real, né? Você vê o vaso, você vê a agulha entrando, então assim é muito seguro, Entendi. coisa muito complicada. É uma agulha muito fina também. A gente usa uma agulha de 22 gauges, né? Uma agulha muito fininha. Então, Uhum. procedimentos que não são tão difíceis, né? Mas difíceis de funcionar, lesões do processo sináptico do pâncreas. Em algumas situações, às vezes, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de chegar lá. Então, não são todas, mas alguns tipos de lesões ali no processo sinado, quando você sabe que vai ser um pouquinho mais difícil, tecnicamente. Mas no restante do pâncreas todo, mediastino, a gente consegue ter um acesso bom. Não é uma coisa, não é complicado. Acaba que a gente muitas vezes não faz por falta de material no hospital público, né? Mais por falta de material do que por complexidade, né? Mas a gente costuma. E assim, lesão subepitelial muito pequenininha, né? Lesão subepitelial menor que 1 centímetro. A gente consegue? Ah, consegue. Mas a questão é que o material é muito escasso, né? E as lesões subepiteliais, gástricas, na maior parte das vezes, né? Quando a gente está falando de lesão da muscular própria, né? Da quarta camada, são lesões que são já falcicelulares, né? A gente já está suspeitando um GIST. Então, quando a lesão é muito pequenininha, a gente consegue funcionar. Mas é o problema do método mesmo, né? Vem do Uhum. material, né? Então, quando a gente faz, às vezes o paciente fica um pouco, um pouco decepcionado, porque muitas vezes o material que vem não é representativo para diagnóstico, fazer imunohistoquímica e concluir que é um, né? Mas teoricamente, lesões muito pequenas também, a gente também não teria uma indicação tão clara para fechar isso assim de uma forma tão, digamos assim, na literatura a gente não tem especificamente uma indicação tão precisa lógico, né? Aqui no interior a gente tem dificuldade também, muita com citologia, né? Então essas punções por agulha fina, dependendo, você vai ter muito resultado aí falso negativo, né? Não, e Infelizmente. ele é fundamental para a ecoendoscopia, o patologista especializado sabe ver o material da ecoendoscopia, é assim, fundamental. Por isso que durante muitos anos a gente fazia aqui a punção e mandava tudo para São Paulo. A gente mandava para São Paulo para o Filadélfia, que é um patologista especializado só nessa parte, né? Então, assim, então a gente tinha uma diferença muito grande do resultado. Agora aqui no Rio, excelentes patologistas que vem muito essa parte né? Tem várias patologias, então a gente agora tem um pouco mais de facilidade, mas não é para todo lugar que você pode mandar com tanta facilidade, porque o patologista ele tem que saber processar o material da forma correta. É diferente. Isso que deixa a gente mais triste, quando a gente pega um paciente no sistema público, que a gente tem uma lesão de pâncreas localmente avançada, esse paciente não tem critérios para cirurgia, tem uma invasão grosseira da artéria hepática, ou ele já tem invasão de tronco celíaco, e aí você precisa da biópsia porque você precisa da liberação para quimioterapia, né? Então, para você liberar a PAC, você tem que ter confirmação diagnóstica.
E aí você consegue um exame desse, o colega vai, faz uma ecoendoscopia, faz a punção da lesão e dá negativo. Aí dá vontade de você surtar, porque você vê o paciente caindo a cada semana e aí você fica sem muito o que fazer. Isso é independente do ecoendoscopista, né? Dependendo do tipo de lesão, né? Lesão um pouco mais necrose, né? Lesão, dependendo do tipo de lesão, a gente sabe que a curácia da punção, né? Aspirativa por agulha fina, ela não é de 100%, né? Ela gira em torno Sim. de 80, 85%, mais ou menos isso, né? Então, independente disso, eu sempre converso com o paciente, quando ele vai fazer exame comigo, eu sempre explico exatamente isso. Eu falo, olha, a gente não o pâncreas, ele fica localizado numa região muito lá atrás, no retroperitônio, de muito difícil acesso. Então, a gente vai tentar fazer o que é e a punção aspirativa por agulha. Só que é uma agulhinha fininha no estômago, vai chegar lá no pâncreas e vai dar para o laboratório olhar. Então, assim, a gente não tem como garantir, 100% das vezes, a gente vai ter um material representativo que o patologista possa dizer, olha, é um adenoma, ou não, é uma lesão neuroendócrina. Então, assim, nem sempre tem essa positividade. Isso é um dos problemas. Mas diminuir, você tem o maior número possível de punção, então, no mínimo, 3, eu faço 3 vezes a punção, e com várias epidas da agulha. E quando a gente consegue, quando é um caso mais difícil, a gente pede para. Por quê? Porque lá no Copadora a gente tem essa opção mais fácil. Então, a gente, quando é um caso mais difícil, a gente pede para a sala, porque aí na hora do procedimento, a gente faz a punção, ele olha no microscópio. E aí ele vê, olha, tem material suficiente, celular, não tem material suficiente. E aí a gente, se for preciso, funciona de novo em outro local. Isso é o ideal, né? Até conseguir chegar no material representativo. É porque isso tem um custo, né? Então não pode ser feito em todos os pacientes, né? Até porque a positividade também ela é grande em muitos casos, né? De lesão de pâncreas é quase 90%, né? Então, na parte das vezes a gente consegue diagnosticar. Mas nos casos que a gente acha que são mais difíceis, ou quando tem um acesso mais fácil, como é esse acesso que eu te falei, a gente tem patologista. Porque eu acho que o paciente, né, ele tem que fazer novamente um. Deixa eu te perguntar, Patrícia, e para o paciente? Assim, vocês fazem com intubação, anestesia geral, sedação? Como que é Não. para o paciente essa percepção do exame? Que a gente está falando aqui de agulha, de furar. Eu fico imaginando. Quem está assistindo a gente vai ficando meio assustado quando vem pra gente. Sim, fica parecendo uma coisa muito. Não, o exame, ele é como se fosse uma endoscopia, só que a sedação é um pouco mais profunda, porque o aparelho é um pouquinho mais calibroso, né? O paciente fique bem parado durante o exame. A gente não pode. Demora um pouco mais do que uma endoscopia, óbvio, né? Demora uns 40 minutos do exame. Parar. Então, é uma sedação profunda, com anestesista, geralmente. Eu não faço, só no Pedro Ernesto que a gente faz sem auxílio de anestesista, porque a gente não tem. E tem residente também, né? Aí ceda. Tem sempre mais médico na sala. Também a gente faz anestesista, mas é por outro motivo. Tem acesso. Faço com anestesista, é uma sedação profunda, né? Geralmente midazolam, propofol, bastante propofol. E não precisa intubar o paciente. A única situação que a gente sempre intuba o paciente é quando a gente vai drenar pseudocisto do pâncreas. Pseudocisto grande, porque na hora que a gente. É que nem. Né, a gente sabe que na hora que a gente for drenar,
aquele líquido vai todo para o estômago. E aí a gente tem que ter a bactéria, né? O paciente pode broncoaspirar, esse líquido não pode voltar, né, para a boca e ele está inconsciente dormindo e ir para o pulmão, né? Que é muito grave. Então, nesses casos, é o único caso que a gente faz a intubação. Para isso, não. Isso é um exame tranquilo, o paciente dorme, não tem nada, não tem nada. Fecha o olho, dorme, quando acaba o exame, abre o olho, acabou o exame. Então, é bem tranquilo, né? Não é um exame assim, os riscos são muito pequenos, bem menores do que os da CPF, né? A gente até tem, casos de pancreatite, mas muito leves, depois de punção de raros, muito, muito, muito raros, né? Uhum. Muito raro. Então, assim, as complicações são poucas, né? Não são tão importantes, né? Elas, pesando o risco-benefício, a gente sempre acha que o benefício é maior do que esse mínimo risco, né? E para o paciente, ele chega na clínica, faz o exame, lancha e vai embora. Às vezes eu deixo um pouquinho, quando faço punção de pâncreas, eu deixo um pouquinho para avaliar. Mas aqui no hospital a mesma coisa. Ele é day clinic, esquema de day clinic. Ele interna, faz no quarto, ou vai ser direto na RPA, faz o exame, lancha, 1 hora e meia depois, ele vai para casa. Entendeu? No dia não vai poder dirigir, não vai poder trabalhar, que nem endoscopia, né? É Uhum. acompanhado. Mas é um exame que não é um exame relativamente tranquilo, né? Como se fosse uma endoscopia. Uma das Ô, coisas que eu me apaixono muito pela endoscopia, né? O Biase é cirurgião e, cara, a quantidade de coisas que hoje a gente consegue fazer por dentro do tubo digestivo, né? E você tem um ultrassom te guiando, vendo essas camadas, né? Você e o Biase foram trocando informação, T1, T2, isso aqui, lá. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte: o cirurgião vai entrar para operar sabendo aonde esse tumor, até que parede ele foi, né, na maior parte das vezes, ou que lesão que é essa. A gente lida muito, né? Eu e o Paulo, a gente faz muita endoscopia diagnóstica. Cara, às vezes você vê aquela lesão subepitelial e para quem não sabe, lesão subepitelial você tem a mucosa cobrindo essa lesão por dentro do estômago. Essa lesão está por baixo, como se tivesse uma coberta por cima dela ali, que é a mucosa. Não adianta a gente ficar cavucando aquilo ali para biopsiar, para saber o que tem embaixo, né? Então, é uma coisa que me agonia muito na época que a gente não tinha acesso, porque você acaba dando o laudo sem dizer exatamente o que é, né? Então, a ecoendoscopia tem essa função de complementar essas alterações que a gente visualiza, né? Algumas vezes com biópsia ou sem biópsia, né? Então, assim, cara, eu acho isso muito legal. Muito... Da biópsia, né? Porque tem algumas lesões que são pelo ultrassom a gente consegue definir bem, né? Tipo Sim. o lipoma, né? A gente vê uma imagem bem característica, né? Então a gente sabe que aquilo é lipoma, eu não preciso funcionar para saber. Um cisto, né? Às vezes no Uhum. esôfago, uma lesão bem anecoica, com dor vivo. Então você também não precisa funcionar para saber. No estômago, semana passada eu fiz uma paciente muito magra mesmo, muito magrinha, e ela tem uma suspeita de uma lesão subepitelial fundo gástrico, tá? E era uma lesão que realmente, assim, quando você entrava por endoscopia, você ficava, realmente é uma lesão subepitelial, né? Uhum. Quando eu coloquei o ultrassom, na verdade, não era uma lesão subepitelial, era uma compressão extrínseca, era o lobo esquerdo do fígado que estava caprichosamente, quando você, assim, até desinsuflando o estômago, ele ainda continuava um pouco ali. Eu tive que, você teria que, para endoscopicamente conseguir determinar, você teria que mobilizar o paciente, mesmo assim ainda dá dúvida, né? Então, assim, tem alguns casos
que a ecoendoscopia pode ajudar bastante, né? Nesse caso, por exemplo, a paciente era uma lesão de mais de 3 centímetros. Então, a paciente, se fosse realmente uma lesão da parede, né, do estômago, ali suspeita de giste, a paciente, né, mais de 3 centímetros, era jovem, muito provavelmente essa paciente talvez fosse operada, né? Sim. E não, né, na verdade, era uma estrutura normal, um órgão do corpo dela normal, que caprichosamente, por ela ser muito magrinha, quando a gente insufla o estômago para fazer endoscopia, empurrando o estômago uma lesão. Então, ela faz como se fosse uma lesão, né? Então, a ecoendoscopia ajuda bastante, assim, em muitos casos. Até que a gente fez também recentemente um caso de um histoacrio, umas varizes de fundo bem feias no Pedro Ernesto, mas o paciente tinha milhões de varizes de fundo ali e a gente não sabia parar. Então, na segunda sessão, a gente colocou ultrassom para ver, né, se tinha fluxo, Legal. vaso. E aí a gente viu que tinha muito fluxo ainda e fez outra sessão. Aí ele voltou, um mês depois a gente colocou o ultrassom, acabou, não tinha mais fluxo nenhum. Você via só aquela área hipoecogênica ali no meio dos vasos. Então, ajuda bastante em muitos casos. Eu nunca vi nem assim essa aplicação nas varizes de fundo. Interessante, bom. Porque depois você começa a tratar, aquilo acaba virando um emaranhado, você não sabe o que você mexe, né? Mas tem varizes de fundo, tem gente que coloca aquela molinha a mola Isso. Coil, né? pode fazer por ecoendoscopia. Isso. Mas tinha mola, então foi só o histoacrio. Mas tem alguns bem legais, assim. No gastrão eu vi fazendo esse procedimento, colocando os coilzinhos nas varizes. Uhum. Bem legal. É muito legal também. Para lesões suspeitas de linfoma. Você falou do giste também, mas linfoma e giste são lesões que o patologista, principalmente aqueles que não são especialistas, eles dependem de um volume de material maior para uma conclusão diagnóstica. Você acha que isso seria uma imposição para a ecoendoscopia? No caso do giste. Uma imposição, desculpa. Linfoma. Não entendi. Linfoma. Não. Linfoma e O microfone tá ruim. Linfoma. o meu também. O seu tá um pouco ruim, tá saindo meio fechado o som. Mas deu para ouvir, você falou da indicação da ecoendoscopia nos linfomas gástricos, né? Linfoma e giste. Giste. Então, no GIST, na verdade, a gente consegue material para fazer imunohistoquímica. Então, você consegue definir que é um GIST. Só que a gente não consegue ver número de mitose, tá? Realmente, a gente não consegue com o material que a gente tem, né? Então, a gente, por exemplo, é válido quando você tem alguma dúvida, por exemplo, uma lesão da quarta camada muscular própria, né? Próxima, a gente no esôfago você tem muito mais frequente o leiomioma, muito mais frequente o mioma, né? E no estômago do duodeno muito mais frequência o giste, né? Só que a gente só faz essa diferenciação com a imunohistoquímica. Quando eu já fiz muito jovem, ali próxima ali da cárdia, muito próxima do esôfago, que a gente fez a imunohistoquímica e não era um giste, era um leiomioma. Então aí o acompanhamento, o tratamento muda, né? E para o linfoma, na verdade, a gente consegue diagnóstico, tem que ter um pouquinho mais de material, mas a gente consegue fazer, porque eles fazem imunohistoquímica, né? Tem a vantagem de fazer imunohistoquímica. Então, linfomas tipo, quando você funciona linfonodo, que tem suspeita de linfoma, você consegue material, você precisa de um pouco mais de material. Atualmente, a gente tem algumas agulhas novas de ecoendoscopia, que são agulhas que conseguem um pouco mais de material, né? São agulhas que a gente fala de FNI, né? Mesmo, não é FNA, né? São agulhas que a gente tem você consegue uma estrutura, manter um pouco da estrutura do tecido, né? Estão tendo vários estudos com essas agulhas.
verdade, atualmente os principais estudos são com câncer de pâncreas, vai evoluir, porque é uma agulha que pode conseguir material, principalmente nesses casos, entendeu? Que a gente tem esse dificuldade de conseguir material suficiente. Legal, eu estava vendo uns caras, vocês estão me ouvindo agora, bem? Tá. Eu estava vendo uns casos de biópsia de lesões com suspeita de metástase para gastrointestinal, estômago, colo, e você entrar por endoscopia e fazer a biópsia da lesão hepática, coisa que aqui a gente às vezes tem que entrar por vídeo, para a gente fazer uma biópsia dessa por vídeo para estadiar o paciente, entrar por endoscopia e biopsiar a lesão do lóbulo esquerdo. Uma questão de proximidade da pequena curvatura, você biopsia ali para você fazer o diagnóstico através da endoscopia de forma menos invasiva. Sim, sim. É muito bom. Não consegue ver o fígado, a gente não consegue acessar o fígado todo, né? A gente consegue mais o lobo esquerdo, mas a gente consegue sim. E linfonodo no mediastino também, né? Paciente que tem câncer de pulmão, muitas vezes o linfonodo tem uma suspeita, tem um linfonodo suspeito no mediastino, parece que é difícil, mas tem algumas cadeias que a gente consegue muito facilmente ter acesso, entendeu? Subcarinal, janela ortopulmonar, consegue com muita facilidade, entendeu? E como tratamento, né? Você falou um pouquinho aí das varizes de fundo, drenagem de pseudocisto. O que mais dá para a gente tratar com equinoendoscopia? Então, dá para a gente drenar pseudocisto comum, né? Principalmente em paciente que não tem abaulamento importante pelo pseudocisto no estômago, né? Que a gente não consegue fazer por endoscopia só, então a gente precisa, né? O paciente que tem muita circulação colateral ali também, que você pode pegar um vaso, também é legal se você tem ultrassom, fazer com ultrassom endoscópico. Na verdade, atualmente, lá fora, todo mundo faz tudo com, né, todas essas drenagens usando o ecoendoscópio. Fazer a drenagem do que a gente chama das necroses, da Ward-off necroses, que é a necrose quando ela fica compartimentalizada ali, né? Necrose pancreática. Fazer a necrose, que às vezes não é uma sessão só, às vezes você precisa colocar até uma prótese, que hoje em dia tem uma prótese específica para isso, né? Que é a Axios. Você coloca que ela parece um bambolezinho que prende de um lado e do outro, né? Baratinho, né? Baratinho. Baratinho. Mas você tem essa possibilidade de fazer essa drenagem. E, assim, cirurgicamente, isso é muito... Tem muita morbidade, né? Então, poder fazer topicamente realmente... O custo é um pouco maior, mas talvez o custo no final não seja tão maior. Né? Certamente. Certamente, sem dúvida. A morbidade das pancreatites necrohemorrágicas com desbridamento precoce é quase 100% em algumas literaturas, né? É impressionante. Com certeza. Agora, Patrícia, quando você drena esses pseudocistos maiores, isso não refaz com facilidade, não? A gente sempre deixa pigtail, né? A gente sempre deixa a prótese ali, né? Então, até não refaz, não. A necrose, algumas vezes você tem que acontece de refazer, né? Mas o pseudocisto pancreático, geralmente você consegue resolver bem. Principalmente se ele for pequeno, né? Se não for um pseudocisto gigante, né? Nada... um pseudocisto muito grande que desce, né? Para fora, óbvio, você vai ter mais dificuldade de drenar. Mas se for um pseudocisto não tão grande e bem fluido, você deixa geralmente essas 2, 3 próteses, né, pigtails ali, e depois você, de um tempo, você imagem e retira. Normalmente resolve bem, tá? Você pode utilizar a endoscopia quando você tem biliar difícil, né? Isso é um pouco mais avançado. Isso eu não faço, assim, nunca fiz, né? Mas porque você precisa ter noções de CPRE, eu não faço CPRE. Mas quando eu viajei, né? Quando eu fiquei na França, o Marc Giovannini, que foi com quem eu fiquei, ele fazia direto. Ele entrava em lesão
tumores assim bem difíceis, bem duros, estreitos, que ele não conseguia cateterizar a papila ali com papilotomo, ele trocava o aparelho, passava para o ecoscópio e dava e conseguia fazer a drenagem da via biliar por ecoendoscopia. Então, assim, a via biliar difícil também é. E outra coisa também que você pode fazer, que é uma coisa que eu estou querendo muito fazer, como doutorado, já fiz algumas vezes, mas é a neurólise do plexo celíaco, né? Que você pode fazer no paciente que tem câncer de pâncreas, que tem muita dor, né? Às vezes ele já é um paciente mais paliativo, né? Tá fazendo quimioterapia, tá usando muito opioide, não melhora. Às vezes o paciente está internado na bomba né? Na bomba na casa, a gente faz a neurose, né? Funciona ali próximo ao tronco celíaco, ali na saída da artéria. E funciona ali, injeta um pouco de anestésico, né? A lidocaína e o álcool absoluto, né? Então, isso faz uma neurólise, você destrói aquele pouso celíaco ali, e o paciente, assim, melhora muito e diminui muito a necessidade de uso de medicamento também, né? Então, isso também é muito pouco ainda utilizado, na verdade, na prática, mas é uma das indicações também que a gente pode Tratar. tratar a dor do paciente, né? Isso é muito bom. Pô, muito bom. Caraca. Biase, eu tentei trazer a Patrícia para cá para trabalhar em Volta Redonda, mas é difícil. Entendeu? O pessoal da capital não quer vir para a Volta, não. Não, aí eu fui ver outra coisa, que é comprar um aparelho desse. É bem difícil também. Mas, cara, realmente assim, é um exame de terceira linha, né? O paciente ele já chega diagnosticado ou com uma suspeita diagnóstica para uma definição melhor do diagnóstico, para algum tratamento específico, e sempre com essa ideia de ser menos invasivo, né? De você entrar, de você diagnosticar direto. Eu quando entendi o que era, né? Essa coisa de você fazer, igual você contou aí, a gente está vendo uma lesão empurrando o estômago, né? Você não sabe de onde que vem aquela lesão, você está vendo por dentro. E você tem ali o ultrassom, você consegue enxergar através daquela parede, cara, isso é maravilhoso e muda a história. Isso, né, fale. Não, eu acho, assim, a presença da Patrícia aqui é um presente mesmo, porque é por isso eu até, quando você me convidou para participar, fiz questão de estar aqui na hora certa para ouvir a Patrícia falar, porque é muito importante que a gente difunda a importância do exame. Exatamente. Porque eu acho que a gente precisa passar por alguns passos. O primeiro passo é que as pessoas possam conhecer, porque à medida que você conhece, você passa a dar importância para aquilo. E eu falo aqui, Patrícia, quando eu vim do INCA para cá, tem 6 anos que eu voltei para Volta Redonda e encontrei esses amigos aí que são de mais tempo. A gente pode estar no interior, mas a gente tem condições de fazer uma medicina de qualidade. A gente não pode, a gente brinca aqui que a gente não pode perder paciente para a capital, né, Rodolfo? Sim, e não é por mal, não. É porque a gente precisa buscar a nossa autossuficiência. Porque a gente precisa conhecer o que tem de melhor para que a gente possa oferecer. É igual você falou, olha, se você está de repente no hospital, uma limitação de recurso, e você às vezes precisa adaptar, e nem sempre dá para você fazer 100%. Mas eu acho que a gente tem a obrigação, enquanto médico, até do ponto de vista ético, de oferecer o que há de melhor. E se a gente encontra limitações, a gente precisa encaminhar para quem possa fazer o melhor para o paciente. Isso é ser honesto com a medicina. Então, às vezes, quando eu fico implicando para eles aí fazerem ecoendoscopia, é porque, na verdade, o que eu espero que a nossa cidade aqui, que já é uma cidade que é referência para cidades em torno, Volta Redonda é uma cidade que tem um corpo médico muito grande,
é que a gente possa começar a difundir esses conhecimentos desses novos exames, que a gente possa fazer a ecoendoscopia, que a gente possa fazer a tomografia com a glicose, fazer o PET scan, para que a gente possa estadiar melhor os nossos pacientes, e com isso a gente possa evoluir a nossa medicina e poder oferecer para o paciente que ele possa ficar em Volta Redonda e ele possa, sim, receber o melhor tratamento que a gente tem para oferecer. Isso aí, pô. Isso aí que eu ia complementar, que é isso. Saber que existe, saber que tem quem faz e saber a indicação. Porque é uma coisa que sempre incomodou, isso que o Biasi falou. Às vezes, o fato de você não ter do lado, você faz conta que não existe. E, cara, Exatamente. existe, tem disponível, o plano paga. Quando o plano não paga, a gente corre, eu peço a Patrícia, ela dá um jeito de fazer. Então, assim, vamos trabalhar pelo bem, sempre o bem do paciente. Vai lá, Paulo. Eu acho que o conhecimento, isso para a parte médica mesmo, né? O conhecimento dos procedimentos, dos exames, vai favorecer ao médico solicitar, porque o médico, às vezes, quando não conhece tanto o procedimento, ele não vai pedir, porque primeiro ele não conhece, não sabe quais são as indicações, nem sabe o que esse exame é capaz de fazer. E aí o médico fala, não vou pedir não. E isso às vezes no interior acontece. Então às vezes eu e o Rodolfo conversando sobre, mas vamos fazer tal procedimento. Mas ninguém pede. Mas não pede porque não existe. A partir do momento que você tem alguém que faça, esse exame passa a ser pedido. Lógico, tem um tempo até se estabelecer. Oi? Parece que eu te falei essa frase há esses dias. Eles ficam, Patrícia, meio receosos aqui. Eu falo, vocês têm que começar a fazer, porque eu, por exemplo, só vou começar a pedir quando tiver alguém que faça, senão eu vou continuar mandando para fora. Agora eu vou mandar para a Patrícia. Né? O que puder pagar, Patrícia, eu mando para você. O que não puder pagar, eu mando para o Pelosi. Pode mandar que tá em casa, porque o Pelosi trabalha lá na equipe também do Copa. Então ficou melhor ainda. Tá tudo em... Cara, agradecer aí a Patrícia, ao Biasi, que estiveram aqui com a gente. O objetivo é esse, é trazer informação de qualidade, é juntar pessoas com bom coração, boa intenção de cuidar daquilo que é mais importante, são nossos pacientes. E Biasi, a gente está aí. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu deixo o Paulo doido, mas a gente está caminhando nesse sentido. Só para vocês entenderem por que eu deixo o Paulo doido, porque eu fico tendo a ideia, quem organiza a clínica, quem administra a clínica é o Paulo. Eu vou só inventando moda. Obrigado, participação de todo mundo aí. A live movimentada. Vai lá. Nós também. É bom falar, discutir. Queria falar que foi o que o Rodolfo falou, a gente acabou virando amigo de Instagram. Na verdade, não é só você, tem outras amigas também. E isso é legal também na pandemia, né? A gente poder discutir caso e conversar com o colega. Eu acho que é sempre importante, quando você tem um paciente, eu acho que sempre estar em contato com o médico que vai fazer o exame, né? Ligar. Eu geralmente dou retorno, eu ligo, peço para saber do caso, depois eu ligo, dou retorno do que eu achei, porque essa troca, assim, às vezes fica parece muito distante, mas ela tem que ser mais próxima, né? Eu acho que foi o que vocês falaram, em prol do paciente, eu acho que tem que olhar como um todo, né? Enquanto mais né, o cirurgião, o clínico, o endocrinologista, mais a gente discute, melhor a gente vai chegar, né, na melhor solução, né? Então, acho que é fundamental mesmo. Queria agradecer, a discussão foi muito boa, gostei muito. Obrigado, Paulo. Obrigado. Finaliza aí, que acho que ele tem 1 minuto antes da live cair. Agradecer tanto ao Biasi, que é nosso parceiro aí já de outras lives, e a Patrícia pela esse bate-papo, né? A gente fala que não é uma aula, é um bate-papo. E também agora, o Rodolfo já tinha esse contato com você, agora eu também tenho contato e sempre que tiver necessidade de algum procedimento, já estamos às ordens aí para indicar para você. Tá bom? Obrigado, grande gente. abraço. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. E segue todo mundo aí, pô. Tem que seguir. Os pacientes estão aí, o colega, o médico. Prazer. Seguir todo mundo. Obrigado.
Obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.